O que aconteceu aqui não foi uma batalha, foi uma aniquilação. Em 70 depois de Cristo, o mundo viu o fim de um povo. O que aconteceu aqui não foi uma batalha, foi uma aniquilação. O ano é 70 depois de Cristo. No coração do Império Romano, uma cidade desafiava a Pax Romana. Jerusalém. Não era apenas uma cidade, era o centro de uma fé milenar, o lar do segundo templo, a joia da coroa judaica. Mas a joia estava prestes a ser esmagada. Roma, o poder que dominava o mundo, não tolerava a insubordinação. E a Judéia, cansada de impostos e profanações, havia se levantado. Mas o verdadeiro horror não estava fora dos muros, mas dentro deles. A revolta começou 4 anos antes, em 66 depois de Cristo. Uma faísca de resistência se transformou em um incêndio. Os zelotes, os mais fervorosos defensores da liberdade judaica, expulsaram a guarnição romana. A liberdade parecia possível, mas Roma não enviava recados, enviava legiões. O imperador Nero enviou o general Vespasiano, um veterano implacável, para sufocar a rebelião. A máquina de guerra romana era lenta, mas imparável. Cidade após cidade caía. Mas o verdadeiro horror não estava fora dos muros, mas dentro deles. Eles queimavam os estoques de comida uns dos outros, garantindo que a fome fosse a primeira aliada de Roma. Em 69 depois de Cristo, Vespasiano se tornou imperador. A missão de esmagar Jerusalém foi passada para seu filho, Tito. Tito chegou com 4 legiões, cerca de 30.000 homens. O cerco começou na Páscoa, quando a cidade estava lotada de peregrinos. A estratégia de Tito era simples e brutal: isolar, sitiar e matar pela fome. Enquanto isso, dentro de Jerusalém, facções judaicas rivais, os zelotes e outros grupos, lutavam entre si. Eles queimavam os estoques de comida uns dos outros, garantindo que a fome fosse a primeira aliada de Roma. Mas o que Tito realmente queria? A cidade ou o templo? O som dos arietes era a trilha sonora da morte. As muralhas, construídas para resistir, começaram a ceder. A primeira muralha caiu. A segunda caiu. A luta era desesperada, rua por rua, casa por casa. Os romanos usavam a testudo, a formação tartaruga, avançando sob uma chuva de projéteis. A fome era tão intensa que as pessoas comiam couro e feno. O historiador Flávio Joséfo, que testemunhou tudo, registrou atos de canibalismo. Mas o que Tito realmente queria? A cidade ou o templo? O ouro derretido escorreu pelas pedras, e os soldados romanos, em sua ganância, desmontaram o templo pedra por pedra. O templo, o coração pulsante do judaísmo, era o alvo final. Tito, segundo alguns relatos, queria preservá-lo como um troféu da vitória romana. Mas a fúria da legião era incontrolável. Em agosto de 70 depois de Cristo, no 9º dia do mês de Av, uma data que já era de luto para os judeus, o templo foi incendiado. O ouro derretido escorreu pelas pedras, e os soldados romanos, em sua ganância, desmontaram o templo pedra por pedra para recuperá-lo. O fogo consumiu o que era sagrado. Mas a história de Jerusalém não termina com a sua queda. Ela apenas começa uma nova era. A destruição foi total. Estima-se que mais de 1 milhão de pessoas morreram durante o cerco e a invasão. O que restou da cidade foi arrasado. Os sobreviventes foram vendidos como escravos, enviados para as minas ou forçados a lutar em arenas romanas. A vitória de Tito foi celebrada em Roma com um triunfo espetacular, imortalizado no Arco de Tito, onde ainda hoje se pode ver a representação do saque do templo. Mas a história de Jerusalém não termina com a sua queda. Ela apenas começa uma nova era. A queda de Jerusalém não foi apenas um evento militar. Foi o fim da segunda comunidade judaica e o início da diáspora, a dispersão do povo judeu pelo mundo. Sem o templo, o judaísmo se transformou, focando na sinagoga e no estudo da Torá. O legado de 70 depois de Cristo moldou o mundo que conhecemos. É um lembrete sombrio do que acontece quando a fé inabalável encontra o poder imperial absoluto. Pare de enrolar e clique no botão de curtir agora. E para não perder nada, inscreva-se já. O tempo está passando, e a história não espera. Esta história de fogo, fé e ferro é mais do que história. É a fundação de milênios de conflito e resiliência. Mas você não pode parar por aqui. Se você ficou chocado com a ganância romana e a tragédia judaica, pare de enrolar e clique no botão de curtir agora. E para não perder a próxima história épica que moldou o mundo, inscreva-se já. O tempo está passando, e a história não espera.